O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Aula. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, sou mestre e doutor em Direito. E este nosso curso de 5 aulas tem por objeto de estudo a obrigação tributária, tema esse que é tratado no Código Tributário Nacional, dos artigos 113 a 138. Nesta nossa quarta aula, dedicaremos nossas atenções ao estudo da responsabilidade tributária, que no CTN encontra disciplina a partir do artigo 128 até o 138. Antes de adentrar propriamente no estudo do tema, é interessante observar que o Código Tributário Nacional tratou da responsabilidade tributária num capítulo separado daquele dedicado ao sujeito passivo da obrigação tributária. Com efeito, se nós observarmos o Código Tributário Nacional, veremos que do artigo 121 até o 137, ele dispõe sobre o sujeito passivo. É o capítulo 4 do título 2 do livro 2 do Código Tributário Nacional. No entanto, a responsabilidade tributária, tema da nossa aula de hoje, é tratada no capítulo 5, ou seja, no capítulo seguinte ao do sujeito passivo da obrigação tributária. E esse tratamento que o CTN dispensou ao tema não se mostra o mais apropriado, posto que, consoante vimos em aula anterior, o responsável tributário é uma das espécies de sujeito passivo da obrigação tributária ao lado do contribuinte, nos termos do parágrafo único do artigo 121 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, nada justifica que o CTN tenha tratado da responsabilidade tributária em capítulo separado daquele outro dedicado ao sujeito passivo da obrigação tributária. O mais correto seria, portanto, que o CTN tivesse tratado dos dois temas no mesmo capítulo. Feita essa crítica à organização da matéria, tal como se encontra disposta no CTN, podemos então adentrar no assunto propriamente dito. Responsável tributário, segundo o CTN, no artigo 121, parágrafo único, inciso 2, é aquela pessoa que não se reveste da condição de contribuinte, pois não praticou o fato gerador da obrigação tributária, no entanto, tem o dever de pagar o tributo em razão de haver expressa disposição legal que o obriga a tanto. Essa é a definição de responsável tributário adotada pelo CTN. O responsável tributário necessariamente precisa vir expresso no texto legal. Diferentemente do contribuinte, que, em razão de ter praticado o fato gerador, pode, eventualmente, deixar de ser mencionado na lei instituidora do tributo, o responsável necessita de expressa menção legal. Vale salientar que apenas normas no plano legal podem definir a figura do responsável. Relembrado o conceito de responsável, podemos agora analisar as espécies de responsável tributário que nós temos no direito brasileiro. O artigo 121 do Código Tributário Nacional não divide o responsável tributário em espécies. Na verdade, o artigo 121 apenas divide o sujeito passivo da obrigação tributária em duas espécies, contribuinte e responsável, mas não subdivide o responsável. A doutrina, no entanto, tradicionalmente costuma dividir o responsável tributário em duas grandes categorias. Haveria o responsável por transferência e o responsável por substituição. Qual a diferença entre eles? O responsável por transferência seria aquela pessoa que não era devedora
quando o tributo nasceu. Ou seja, é aquela pessoa que, quando o fato gerador ocorreu, não ocupava o polo passivo da relação jurídica tributária. No entanto, por um fato superveniente ao fato gerador, houve a transferência, daí o nome, houve a transferência da responsabilidade que antes era do contribuinte para o responsável. Um exemplo dessa hipótese é o caso do herdeiro, que se torna responsável tributário por ter sido transferida a ele a responsabilidade pelo pagamento dos tributos que eram antes de responsabilidade do falecido, o decújo, ou de responsabilidade do espólio. Neste caso, portanto, a responsabilidade que era do falecido ou do espólio é transferida para o herdeiro. Ao lado da responsabilidade por transferência, haveria a responsabilidade por substituição, que seria aquela em que a terceira pessoa já se torna responsável pelo tributo desde o momento do fato gerador, ou seja, desde o momento em que nasceu a obrigação tributária. O fato gerador não foi praticado por ela, porque, afinal de contas, se fosse assim, ela seria contribuinte e não responsável, mas a obrigação tributária já nasce tendo no polo passivo não o contribuinte, que praticou o fato gerador, mas o responsável. Neste caso, não haveria transferência de responsabilidade por fato superveniente ao fato gerador, mas sim a responsabilidade do substituto já nasce desde a origem da obrigação tributária. Dito de outro modo, a obrigação tributária já nasce tendo como sujeito passivo o substituto. Pois bem, a doutrina, ainda nessa classificação, divide o responsável por transferência em três categorias. Haveria o responsável por solidariedade, o responsável por sucessão e haveria também a responsabilidade de terceiros. Essa classificação que eu expus, todavia, não foi adotada pelo CTN. Essa sistemática apresentada, ela ficou apenas no plano doutrinário. No plano do direito positivo brasileiro, ou seja, no plano da lei, no caso o Código Tributário Nacional, a classificação adotada foi um pouco diferente. Se nós observarmos a partir do artigo 128 do CTN até o artigo 138, veremos que o Código Tributário Nacional dividiu o responsável tributário em três categorias. Há, segundo o CTN, a responsabilidade dos sucessores, do artigo 129 a 133. Existe a responsabilidade de terceiros, do artigo 134 e 135. E, finalmente, a responsabilidade por infrações, do artigo 136 ao artigo 138. Todos os artigos que eu citei são do Código Tributário Nacional. Essa, portanto, é a divisão adotada pelo Código Tributário Nacional, que, como se vê, difere da adotada pela doutrina brasileira. A divisão adotada pelo CTN tem méritos e tem defeitos. O mérito, ou seja, a vantagem que a sistemática adotada pelo CTN tem em relação à da doutrina, é que foi retirada do plano da responsabilidade tributária o caso da solidariedade. Isto porque, como vimos em aula anterior, no caso da solidariedade, prevista no CTN no artigo 124, quando as pessoas têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, elas não são responsáveis. Elas são, na verdade, contribuintes, seguindo a classificação e a definição adotada pelo artigo 121, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Portanto, quando estamos falando de solidariedade nos termos do inciso 1 do artigo 124 do Código Tributário Nacional, não há que se falar que as pessoas ali mencionadas sejam responsáveis, conforme definição do artigo 121, mas sim contribuintes. Então, diante do exposto,
concluímos que andou bem o Código Tributário Nacional ao tratar da figura da solidariedade tributária no capítulo dedicado à obrigação tributária de modo geral e não na parte dedicada especificamente à responsabilidade tributária. Por outro lado, a sistemática adotada pelo Código Tributário Nacional tem a desvantagem de ter mencionado, juntamente com as demais espécies de responsabilidade, a figura chamada responsabilidade por infrações. Isto porque a responsabilidade por infrações, ela não trata de tributos como as outras espécies de responsabilidade. A responsabilidade por infrações trata de responsabilidade pelo pagamento de multa, que é um assunto à parte, é um assunto distinto. Então, o CTN, na verdade, acabou tratando dessa matéria num local inadequado, um local impróprio. Aliás, é por essa razão que o tema da responsabilidade por infrações será tratado neste curso separadamente na nossa última aula, e não na aula de hoje. Pois bem, feito esse comentário inicial sobre a definição de responsável e sobre as espécies responsáveis que nós temos segundo o Código Tributário Nacional, podemos concluir que, segundo o CTN, há duas espécies de responsáveis tributários. Os sucessores, previstos nos artigos 129 a 133 do CTN, e os terceiros, previstos nos artigos 134 e 135 do CTN. O Código Tributário Nacional, todavia, no seu artigo 128, ele abre uma brecha, ele abre uma lacuna, permitindo que uma terceira figura possa vir a ser criada. O artigo 128 do CTN diz que, sem prejuízo do disposto neste capítulo, ou seja, além daquelas figuras previstas no CTN, que é o caso do sucessor e do terceiro, a lei poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade a uma terceira pessoa. Ora, essa terceira pessoa não é nem o sucessor, nem o terceiro, porque tais figuras já estão previstas no CTN. Quem seria, então, essa terceira pessoa a que o artigo 128 se refere? Por exclusão, o artigo 128 está se referindo ao substituto tributário. O substituto tributário, portanto, ele não é disciplinado pelo Código Tributário Nacional, mas ele é autorizado pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional, que permite que, além das figuras dos sucessores e dos terceiros, a figura do substituto possa vir a ser instituída por lei. Que lei é essa a que o Código Tributário se refere? Seria a lei específica de cada tributo, ou seja, a norma jurídica legal que vier a instituir cada tributo. Então, assim sendo, a lei do imposto de renda poderá prever a figura do substituto no imposto de renda. A lei estadual de ICMS poderá prever o substituto tributário no ICMS. E assim por diante. Então, a lei a que o artigo 128 se refere é a lei específica de cada ente federado. Esta lei seria lei ordinária ou lei complementar? Em regra, lei ordinária, em razão do texto constitucional não exigir expressamente como regra lei complementar para dispor sobre substituição tributária. No entanto, há um caso específico em que se faz necessária a edição de lei complementar. Estou me referindo ao caso do ICMS. O ICMS, de competência estadual, é disciplinado nos artigos 155 e 157 da Constituição Federal. Pois bem, em relação ao ICMS,